Olá, a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, sejam com todos que irão ouvir este áudio. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor coloque em nós prontidão, que o Senhor coloque em nós sensatez e que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque o Senhor fala com seus filhos e suas filhas de todas as formas, usando quem Ele quer, aonde Ele quer e quando Ele quer. O Senhor, Ele sempre capacita aqueles a quem muitas vezes não damos importância, aqueles muitas vezes nós não damos atenção, porque nós olhamos somente para a aparência, né? Mas o Senhor conhece conhece o nosso coração, o nosso proceder, conhece nosso passado, presente e futuro. Então Ele usa aqueles que Ele escolheu para transmitir a sua palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Estou trazendo aqui mais um momento de meditação com a palavra do Senhor, para que nos sujeitemos e sejamos felizes, obedientes, operantes na presença de Deus, né? Neste mundo tenebroso que jaz no maligno. Com Deus nós só temos a ganhar e nada a perder. Por isso, sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. A palavra e a voz é minha, mas a conotação, a palavra de Deus, ela sempre será do Senhor. A vocação, né, a inspiração sempre será do Senhor. Nós somos apenas instrumentos que transmitimos a sua palavra. Então, nesse momento de meditação, que eu intitulo como Seja a Referência. Já pensou vivendo num mundo desse, em que as pessoas vivem desacreditadas de tudo e de todos? Se você não tiver credibilidade diante dos homens, tampouco vai ter diante de Deus. Então temos que ser referência, né? E temos que ser obediente a Deus, porque a obediência a Deus Pai, né? Quando nós somos obedientes ao Senhor, em ação, nós fazendo a sua vontade, como Ele sempre pede, isso resulta em grandes testemunhos, para que sejamos referência diante de Deus e diante dos homens, né? Então, mais uma vez eu repito, seja um referencial nesta terra, de confiança, de amor, né? Aprenda a fazer a política da boa vizinhança com todos, para que Deus lhe abençoe, né? Ademais, esse é um pedido que faço em nome de Jesus. Santificai-vos perante o Senhor, para que tenhais Espírito excelente, porque é através da excelência do Espírito Santo em nossa vida que nós passamos a ser referência e referencial para o mundo e para as pessoas, né? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, o Senhor nos conclama e nos convida. Ele diz: você foi chamado e vocacionado para um viver santo e um santo viver, pois esta é a forma correta do ser humano viver aqui na terra, do ser humano se expandir na terra em conhecimento, em veracidade, né? Então, durante as nossas vidas, assim como, aliás, durante a nossa vida, temos que ter muito cuidado para ser referência, né? O texto base aqui que eu uso para abrir a palavra do Senhor está em 2 Reis, versículos 13 e 14. Capítulo 13, versículo 14, que diz assim: Ora, Eliseu estava enfrentando uma doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo.
Veja bem, Eliseu foi um grande homem de Deus, um profeta do Velho Testamento, um homem muito temente a Deus e muito obediente. E Jeoás era um rei de Israel que fazia abominações diante de Deus. Era um rei que não agradava a Deus, né? Então, durante a sua vida, assim como muitos outros monarcas, o rei Jeoás deixou um legado de destruição que fez com que Israel sofresse nas mãos de seus inimigos e afastou o povo de Deus ao adotar e permitir práticas pagãs que o desagradam, né? Então ele fazia tudo isso desagradando a Deus. O seu reinado só levou Israel à bancarrota, né? Eliseu, que era um grande homem de Deus, nunca se omitiu ou se acovardou diante das atitudes do rei Jeoás, que constantemente ofendia a Deus. Pelo contrário, sempre confrontou e reprovou as ações do rei, pois o profeta apenas transmitiu o que era revelado pelo Pai, né? Que Deus lhe revelava. Com isso, nós aprendemos que os princípios da palavra de Deus são inegociáveis. Ou você é obediente a Deus ou não é. Ou você teme a Deus ou não teme, né? Apesar de toda a pressão contrária que o mundo pode impor, né? Nós temos que primar pela obediência ao Senhor. Então Eliseu sempre era imparcial e combativo. Era conhecido por ser um homem íntegro e temente a Deus, o que fazia com que muitas pessoas o procurassem para pedir conselhos e obter amparo. Então ele era uma espécie de referencial para o povo de Israel, né? Na maioria das vezes o caminho correto parece mais difícil, mas conduz a bênçãos inimagináveis. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 14, nos diz: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna. São poucos que a encontram. Há uma grande recompensa quando guardamos a nossa fé e não cedemos às pressões que atentam contra ela. Ou seja, por mais que o mundo lhe pressione para você viver libertinamente, né? Nós não devemos aceitar. Temos que ser racionais e temperados e resistentes ao pecado. Então Deus chamou você para ser um referencial aonde o colocou. Saiba disso, né? Você pode ser um referencial aonde você estiver. Você tem que dar bom testemunho, né? No colégio, na faculdade, no ônibus, no metrô, nas estações, no trabalho, enfim, aonde você estiver, tem que ser um referencial, né? Porque uma pessoa íntegra que vive de modo fiel à sua fé, sempre Deus vai se agradar a ele, né? Dessa forma, muitos olharão para você e desejarão servir a Deus que você serve, né? Sua vida e atitudes podem inspirar e levar muitos a Cristo. Então, o seu testemunho vai falar muito alto, né? A sua boa índole, o seu caráter definido e lapidado por Deus pode atrair muitas pessoas para Deus, né? Porque você é uma testemunha viva do que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano, né? Então Deus chamou você para ser um referencial aonde você estiver, né? Você está sendo um referencial de amor de Deus, aonde Ele o colocou, por onde você passa, aonde você está. Tenha consciência disso e permita que seu testemunho e suas ações impactem pelo amor que você expressa. Que o seu testemunho, a sua vida, a sua maneira de viver, seu modus operandi de viver, impactem vidas e atraia as pessoas para o Senhor. Porque assim você será ricamente abençoado por Deus, ricamente protegido por Deus, e Deus suprirá todas as suas necessidades, além de lhe livrar e guardar de todo mal. Pense nisso e seja uma referência nesse mundo,
uma referência boa, ótima, perante Deus e os homens, conforme a palavra do Senhor, andando em santo temor e em obediência a Deus. Pensem nisso. Que Deus em Cristo nos abençoe rico e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém.